Olá, bem-vindos ao podcast da Revolução das Bitucas. Meu nome é Bernardo Egas, sou ambientalista, apaixonado pela natureza e por essa cidade, inconformado com muitos problemas que a gente vê hoje em dia. Primeiro dizer que esse podcast é a realização de um sonho. Estar num ambiente desse, ao ar livre, tão lindo aqui, de manhãzinha na praia, é uma coisa, debatendo os problemas da cidade, é uma coisa que eu sempre quis fazer para ampliar um pouco o alcance da nossa mensagem, trazendo personalidades da cidade, pessoas importantes, não só para o meio ambiente, mas para a sociedade de maneira geral, nos seus campos de atuação. E agora vamos ao que interessa. Nós estamos aqui hoje com a lenda, com o surfista, o atleta, recordista, campeão mundial, Big Rider, Carlos Burle. Bom Carlos, dia, Bernardo. Muito obrigado por aceitar participar aí. Você é o nosso primeiro convidado, é o primeiro episódio honra, aqui do nosso podcast. Obrigado. Muito obrigado por estar com a gente. Prazer. Carlos, primeira pergunta, eu acompanhei muito a sua trajetória, vi seus documentários, suas entrevistas, e queria que você falasse o que você diria para o Carlos de 15 anos de idade, aquela criança, aquele adolescente ganhando uma prancha de surf. 13 anos de idade. Quando eu fiz 13 anos. E todo mundo dizendo que aquilo não era uma forma de seguir a vida, que você não ia longe com aquilo. O que você diria se pudesse voltar no tempo para conversar com aquele garoto? É interessante falar que a gente tem muita coisa em comum e o que me levou para o surf foi a paixão pela natureza. O surf ele é praticado em um ambiente aberto, tem essa relação intensa, intrínseca e visceral com a natureza. E esses elementos para mim são muito saudáveis. Eu sempre gostei muito e tenho um aprendizado muito grande. Então entro no surf não procurando só performar, não só pelo prazer, mas sim principalmente pela essa relação com a natureza. Eu diria para aquele garoto que ele fez a escolha certa, porque esses anos todos como surfista, né, passando por várias fases, amador, profissional, ondas pequenas, médias, ondas grandes, ondas gigantes, né, campeonatos mundiais, recordes, tudo isso trouxe um aprendizado enorme para o Carlos Burle, para o ser humano, e eu tenho certeza que esse ambiente, quando você ama e quando você se relaciona da forma correta, você se apaixona e se motiva para fazer uma transformação. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente tem isso em comum, Bernardo, a gente tem esse amor muito grande pela natureza. Excelente. Carlos, os atletas de ponta, esses atletas de alta performance, principalmente nos esportes radicais, vivem alguns momentos que as pessoas comuns não vivem, né, normalmente. Você está ali lidando com medo, com insegurança, com perigo, enfrentando, superando seus limites, seus desafios. Existe toda uma neuroquímica também que acontece no corpo. Tem um autor chamado Steven Kotler que fala muito sobre os super-humanos, essas pessoas que vivem esses momentos. Muitos até acabam viciados nesse tipo de emoção. Como é lidar com tudo isso dentro d'água, com um paredão, né, uma onda enorme, batendo recordes mundiais, desafiando os limites do que é possível? É um processo que acontece aos poucos. Hoje eu entendo, olhando todas as fases da minha vida, que aos poucos eu fui abraçando, acolhendo esses sentimentos de medo, de vulnerabilidade, de incertezas e lidando com essa adrenalina, com a necessidade de tomar decisões importantíssimas em frações de segundo, sob pressão, sob estresse, e aquilo foi moldando a minha personalidade. E em um certo ponto também até me viciando, né? Porque a adrenalina te vicia. Ela termina estimulando você a ficar mais focado, porque é uma questão de sobrevivência. Ela te dá mais reflexos, ela te dá uma carga de energia maior. E se você aprender a dosar isso, porque tudo na vida tem uma contrapartida. Então, todos esses estados de superpoder, né, a gente pode falar dessa forma, eles também sobrecarregam muito as tuas vísceras. Então, quando você fala de neuroquímica, é importante a gente entender que o atleta que vive no extremo, que performa no extremo, ele é muito demandado também fisicamente e emocionalmente. Então, no meu caso, eu sempre tive uma preocupação muito grande com o autoconhecimento e passa por esse processo de como a nossa fisiologia do corpo funciona e como a mente funciona
para que eu pudesse ter uma carreira longa, mesmo com todos esses desafios, né, com vários acidentes, eu pudesse chegar na idade que eu estou hoje, bem saudável, fisicamente, emocionalmente e bem profissionalmente também, realizado e feliz. E agora é falar sobre a responsabilidade que o atleta tem também, né? Porque quando ele se torna uma referência, ele tem uma responsabilidade muito grande, e deixar um legado aí para as novas gerações, né? Para que a gente possa ter um mundo melhor, né? Um bem-estar social melhor para as novas gerações, para que eles possam desfrutar disso que a gente está desfrutando aqui, né, Bernardo? Perfeito. Ao longo dessa carreira, com todo esse avanço que você teve, né, que conquistar, você se deparou com diversas técnicas, né? Foram inúmeras tentativas, né, de se tornar uma pessoa melhor. Então, eu queria te perguntar se você acha que um atleta de ponta ele tem que se desenvolver, né, no autoconhecimento. Quais técnicas você buscou de respiração, de meditação? Eu queria que você falasse um pouquinho das que você acha mais importantes para as pessoas poderem também pesquisar e tentar avançar. Excelente. O primeiro passo é você querer. Então, você entender que você tem esse poder de ser o protagonista da tua vida, o responsável pelo que vai acontecer na tua vida, porque a vida é sobre escolhas. E a todo momento a gente está fazendo nossas escolhas, né? E se você consegue se entender melhor, você tem uma chance muito maior de tomar decisões coerentes com o teu objetivo. Então, eu querendo me desenvolver pessoalmente, ter uma mente mais equilibrada, ter um corpo mais saudável, eu fui atrás desse autoconhecimento. Usei yoga, meditação, respiração, reiki, todas as técnicas que pudessem me levar a um conhecimento maior da minha fisiologia, né, de como o meu corpo funciona. Usei alimentação, né, eu uso até hoje, né, a gente chegou aqui na praia, eu estava me alimentando antes da nossa entrevista, porque eu sei que eu ia demandar de energia, eu não queria fazer nossa entrevista em jejum. Eu tenho uma vida muito corrida, então é preciso ter uma rotina regrada, entender sobre o sono, né, entender sobre a nossa psique, como a nossa mente funciona, é muito importante isso. E quando você tem uma mente aberta, você termina experienciando e vivenciando várias técnicas. Assim, eu falei para vocês aqui as básicas, que para mim são importantíssimas, né? Principalmente a maneira como a gente respira na vida da gente, a gente se alimenta não só fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Para mim isso é o princípio de tudo. E aí depois você pode ir atrás de outras ferramentas, né? Práticas de esportes, né? Liberar endorfina, conduzir tua mente a ser uma mente positiva, a neurolinguística, tem tantas coisas legais. O importante mesmo é você assumir essa responsabilidade e falar para você, não, eu quero ser a minha melhor versão, eu quero me conhecer melhor para que eu possa amanhã estar colhendo os frutos das minhas escolhas. Perfeito. Você mencionou o reiki, né? A gente tem vários amigos em comum, mas um deles é o Carlos Humberto. Isso, Carlos Humberto. Pratica o reiki lá em Vargem Grande. E tem uma história engraçada que uma vez eu tinha lá uma sessão com ele, só que eu estava com pressa porque eu ia te encontrar depois. E aí eu falei, Carlos, não posso demorar muito porque eu vou encontrar um cara que, eu sou fã do cara. Por que é o cara? Carlos Burle. Aí ele abriu a agenda dele e você estava no final do dia, assim, no mesmo dia. Então foi uma coincidência interessante. A gente estava correndo atrás das nossas agendas, né? Isso aí. Tem muitos anos, Burle, que você se deparou com essa questão ambiental e se tornou um ativista na causa, né? Eu, pelas minhas pesquisas, talvez uns 15 anos, foi quando você teve esse clique e começou a atuar nessa questão. Você tem essa profissão, né, ligada com a natureza, isso aflora muito essa sensibilidade, mas teve alguma coisa que você sentiu, alguma diferença de poluição, de degradação ambiental, que fez você entrar em campo e tentar fazer uma diferença? Olha, o que me fez realmente olhar para essa causa foi a paixão pela natureza, né? E essa relação com o meio ambiente. Estar praticando o surf constantemente dentro da água e ver um aumento muito grande da poluição nos mares e entender que o crescimento da nossa população no mundo está impactando de uma forma ruim o meio ambiente.
A nossa relação com a natureza ainda é uma relação ainda muito imatura, né? A gente aprendeu a se desenvolver impactando de forma negativa a natureza muito forte, e a gente precisa criar e repensar essa relação que a gente tem com a natureza. Eu não gosto de olhar com culpa, eu gosto de olhar com o olhar de soluções. Então, eu entendo que as gerações que vieram antes da gente tinham outras expectativas de vida e outras demandas, e hoje a gente entende que o que eles deixaram para a gente foi um legado que tem desafios. Eu gosto muito de falar que quando o plástico chegou na vida da gente, ele chegou para solucionar problemas, né? Ninguém imaginava que o plástico ia ser um desafio tão grande para o meio ambiente o que ele é hoje. Então a gente precisa pensar daqui para frente, né, como que a gente vai fazer essa transição dessa relação com o nosso meio ambiente de uma forma mais positiva. A gente sabe que existem outras prioridades, né? A gente tem esse privilégio de estar fazendo um podcast aqui na praia essa hora da manhã e pensar sobre esse assunto, mas nem todos nós seres humanos estão nessa condição, estão mais pensando na sobrevivência, como ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso à infraestrutura, e somos nós. Não existe um culpado, tá? Somos nós, seres humanos, nos encontrando, evoluindo num planeta que é a nossa casa e que a gente precisa aprender a lidar de uma forma mais saudável com esse planeta. Afinal de contas, a casa é de todo mundo, né? Não só a nossa casa, né? Somos vários seres morando num planeta e a gente depende da saúde desse planeta para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor e deixar um legado, uma história melhor para as novas gerações. Você disse em uma entrevista, né? Você é de Pernambuco, de Recife, você disse que na sua infância tudo era natureza, todo Isso. mundo de pé no chão, mar, areia, árvore, planta, o tempo inteiro olhando o céu, então era uma conexão muito constante, né? Hoje em dia, com muita tecnologia, as pessoas um pouco mais fechadas, isso vai se perdendo um pouco. O que você acha qual mensagem você acha que é importante a gente passar para as novas gerações? Qual a importância da educação ambiental para a gente conseguir reconectar as novas gerações com a natureza? Poxa, a gente poderia conversar sobre isso o dia todo, porque para mim existe uma conexão muito maior do que a gente vê, uma interdependência muito maior do que a gente está vendo nas relações humanas. E quando eu falo de relações humanas, eu não falo falando só de indivíduo para indivíduo, eu falo da relação que a gente tem com a natureza, né? Na sociedade, com todas essas facetas da nossa vida. E se a gente não tiver um ambiente saudável, dificilmente a gente vai conseguir se desenvolver de uma forma saudável. Tá? Então, por que cuidar da natureza? Porque se a gente não cuida da natureza, a gente não vai ter um ambiente saudável para a gente se desenvolver. Então, é essencial para a nossa existência de uma forma saudável. E eu não estou falando meramente só da existência, porque longevidade não quer dizer qualidade. Então, levar o ser humano para outros ambientes, falar assim, olha só, a vida não depende só da Terra. Não, a vida não depende só da Terra. Né? A tecnologia está se desenvolvendo tanto que um dia a gente pode estar morando no espaço, né? Eu acredito que isso vai acontecer, né? Num ambiente bem diferente desse aqui. Mas para que a gente chegue a uma evolução como ser humano emocional, não estou nem falando física, né? Porque a gente é muito ligado ao físico, à matéria, né? Mas eu estou falando emocional e espiritual, é importante que a gente tenha um ambiente saudável. Se as pessoas forem mais bem resolvidas emocionalmente, mais felizes, a gente vai ter menos guerra, né? A gente vai ter menos ganância, a gente vai ter mais amor, mais compaixão, mais compreensão, né? Mais saúde no âmbito geral. Não estou falando da saúde física, estou falando da saúde física, mental, espiritual. Então,
dependência da gente do ambiente é muito maior do que a gente imagina. E a gente sabe que isso é um fato, não é apenas uma ideia, é um fato, porque as pesquisas já mostraram isso. A gente pensa que a gente manda nas nossas escolhas, só que o ambiente, ele molda muito mais as nossas escolhas. Então, o ambiente molda muito mais o nosso estilo de vida. E se você souber lidar com ele de uma forma positiva, nessa história da relação com a natureza, por que eu quero me relacionar com a natureza? Porque é saudável, não é importante você entender. Por que eu não estou usando uma sandália na praia? Porque eu quero pegar a energia da areia, porque existe uma troca. Então, existe uma profundidade muito maior nessa relação, nessa energia, que a gente não consegue explicar, a gente não consegue tocar. E a partir do momento que a gente começar a entender como o mundo funciona, né, a física quântica, né, a gente vai ter uma capacidade de desenvolvimento muito maior, muito maior. E desenvolvimento, não estou falando de ganhar mais dinheiro, né, porque a gente não precisa ganhar mais dinheiro, a gente já tem tudo, né, a Terra provê tudo para a gente. A gente criou o sistema, mas o sistema ainda não conseguiu se ajustar da melhor forma. É uma criação nossa, a gente criou essa realidade. A gente precisa agora entender como que a gente vai adaptar esse sistema para ser um sistema mais saudável, para que a gente possa ter uma relação muito positiva para o nosso futuro. O nosso futuro vai depender das nossas escolhas agora. E eu acredito muito nisso, acredito muito nessa relação com a natureza. Por isso que a gente tem que transmitir para as pessoas, por isso que a gente tem que cuidar realmente e a gente tem que levar essa consciência de que a natureza é o nosso grande professor. Né? Porque a gente se acha os deuses, né, do mundo, né? Mas a natureza tem as respostas para tudo que a gente precisa e entende muito mais do que a gente possa explicar. Então tem muitas coisas ainda que a gente não consegue explicar, que a ciência não consegue explicar. E é para esse olhar que tem que ir a nossa curiosidade. Porque ali estão as respostas para o que a gente precisa no nosso futuro. Perfeito, Bolli. Só essa resposta aí, acho que é uma aula para passar em todas as escolas. Acho que essa nova geração precisa, né, ter esse conhecimento, estar em contato. Por isso que eu gosto de fazer, né, eu queria fazer o podcast aqui, o ar livre. Não dá para eu falar para as pessoas irem para a natureza, a gente conversando fechado num estúdio, né? E hoje muitos problemas provêm disso. São cidades cheias de concreto, a pessoa só conhece máquinas, acha que tudo é uma máquina, acha que ela é uma máquina, que ela liga e desliga, está tudo certo. A resposta está ali, né, no aplicativo. Tudo certo, assim ou não, resolve assim, compra, entrega, chega em casa, descarta. E a pessoa não entende que isso faz parte de um todo, né? Uhum. A pessoa pode, não gosta de natureza, mas gosta de respirar, gosta de ter uma temperatura agradável. Gosta não, precisa. Precisa. Então é muito importante. Você fala sempre, Bolli, como a paternidade mudou a sua vida, né? Você é pai, eu fui pai recentemente também. Quando o Antônio nasceu, eu comecei a catar guimbas de cigarro na praia em frente à minha casa, porque eu ficava pensando na minha infância. Eu pensava, cara, o momento mais feliz que eu tive na vida, com mais amor, com mais paz, qual foi? Eu ficava pensando, cara, o momento com os meus avós, lá em Cabo Frio, nas minhas férias da infância, brincando na areia. Uhum. E eu pensava muito nisso, cara, como é que eu vou levar o Antônio para uma areia hoje que é bituca pura, que é o resíduo que a gente mais encontra nos mutirões de limpeza, é o mais tóxico. E aí eu comecei sozinho, não tinha nome o movimento, não tinha nada. E aos poucos alguns amigos foram se juntando, a gente criou esse nome e hoje a gente está aqui num podcast com uma lenda como você. Como que a paternidade mudou a sua vida e qual conselho você gostaria que seu filho levasse para a vida dele? Primeiro quero te dar os parabéns. É importante que as pessoas tomem esse tipo de consciência e comecem a agir. A gente está precisando realmente fazer acontecer. Muitas vezes a gente acha que o nosso impacto é muito pequeno e que não vai fazer uma transformação, mas eu acredito muito que se todos nós atuarmos no nosso ambiente, onde a gente convive constantemente, né? Recentemente a gente teve aqui vocês ajudando a gente a limpar a praia no nosso quiosque, e isso faz com que a gente entenda a importância
dessas relações mais próximas na vida da gente. Eu sempre chamo a atenção a um número que ele é um número que é uma realidade que a gente vive hoje, que são 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente tem uma relação muito restrita, né, com os familiares, com os amigos, com as pessoas que a gente tem relações profissionais, mas essas relações elas são ao mesmo tempo assim, muito importantes, né? E quanto mais próximas essas relações, aí a gente passa para a paternidade, né, para o casal, para a família, mais influência elas têm na vida da gente e vice-versa. Então, quando você é pai e você vê que você tem a responsabilidade de não só criar um novo ser humano, mas principalmente de deixar um ambiente melhor, saudável em todos os aspectos para aquele ser humano ou para aqueles seres humanos, a pressão é muito maior, né? A responsabilidade aumenta. E eu sempre acreditei no poder das relações sob a ação da experiência, né? É muito mais do que da fala, da educação teórica. Então, na prática, né, através do exemplo, você consegue transformar muito mais as suas relações. Quem tem filho sabe disso que eu estou falando, né? Você fala, a criança não escuta, mas você faz e a criança vai aprendendo. Então, aos poucos, durante o amadurecimento, você percebe uma resistência muito grande, né? Não tem a consciência que a gente tem, né, de jeito nenhum, porque ninguém nasce com essa consciência, com essa maturidade, mas faz parte do processo do ser humano esse aprendizado. E o meu pai já era bem diferente do que eu sou, né, e eu espero que meu filho os nossos filhos, as novas gerações, já tragam muito mais as soluções que a gente está querendo para essa relação mais saudável com o meio ambiente. Mas não tem como fugir, quando você é pai, desse sentimento de responsabilidade pelo legado que você vai deixar para os teus filhos. E essa é a minha sensação. Eu não sou aquele pai chato, né, aquele eco-chato, né, que a gente fala, que fica em cima, mas né, ele vem na praia, ele não gosta de ficar na praia catando lixo, mas ele vê o pai catando lixo. E daqui a pouco vai chegar a hora dele. Ele vai olhar assim e vai falar, poxa, meu pai está catando lixo, cara, por que será? Né? Ele vai ver, né, vai usufruir dessa relação com a natureza, porque todo mundo gosta, e vai entender que é necessário a gente fazer uma transformação para que eles possam ter um futuro melhor para eles. Perfeito. Burle, tem uma palavra lá no Havaí que você fala bastante também, que é carre, que eles usam lá como o fluxo da vida, né? Uhum. Você tendo vivido essa carreira tão longa assim de atleta, com tantos momentos radicais, batendo recorde, sendo campeão mundial, como que você vê agora, né, o teu carre aí para os próximos passos? A gente pode esperar novos desafios, o Burle agora como palestrante, como mentor também da nova geração, como empresário, o que a gente pode esperar aí do Burle? Bernardo, eu estou num momento da minha vida onde eu me vejo muito realizado profissionalmente, tenho uma estabilidade emocional que é muito importante, uma família que eu amo, tenho um negócio que um dos aspectos principais do meu negócio, se não o principal, é deixar esse legado, tá? A gente precisa falar do aspecto financeiro, porque senão a gente não consegue pagar as contas, mas o Burle Experience, ele nasce com essa essência, com esses valores, que é o autoconhecimento, o empoderamento pessoal, o desenvolvimento físico, emocional, espiritual do ser humano, através dessas relações diretas com a natureza. E a gente traz para dentro de tudo isso essa sensibilidade com o meio ambiente, né, com o nosso ecossistema, com a sustentabilidade, projetos sociais. Então, eu estou nesse momento onde eu aproveito muito bem tudo que eu construí na minha vida para direcionar o meu propósito agora para o que me trouxe para o surf. O que é que me trouxe para o surf? O amor
e a paixão pela natureza e a vontade de me conhecer melhor, de ser a minha melhor versão. Então, eu estou levando tudo isso para o Burle Experience e as coisas têm acontecido. É um sucesso, né? As coisas têm acontecido. A gente tem o Instituto Boas Ondas, que tem o Ale e o Marco Brandão, a gente faz alguns projetos juntos, estamos lá em São Conrado, e é um braço do nosso projeto Burle Experience que está crescendo muito, e eu fico muito feliz por isso, né? Tenho tido uma demanda e um retorno muito, muito bom nesse lado de projetos sociais e projetos sustentáveis. E para mim, cara, isso é trabalhar com o que gosta, né? Então, assim, eu estou muito motivado e no lado da performance eu quero continuar pegando onda, porque eu agora adoro pegar essas ondas grandes. Outro dia desse estava em Saquarema, vou até ceder para vocês uma imagem de um tubo muito legal que eu peguei. Poxa, eu estou com 56 anos, né, surfar com o Lucas Chumbo, com o Pedro Scooby, com o Lucas Fink, sabe? Com essa nova geração aí das ondas grandes e poder ainda compartilhar dessas emoções, dessas ondas com eles é muito bom. Pô, muito legal. A gente vai passar aí no podcast também essa onda. Bacana. Eu tenho um depoimento pessoal, né? Na época que eu fui secretário, você estava assumindo aqui a operação desse quiosque e antes de assumir, você procurou para adotar a vegetação aqui do entorno, para cuidar, fazer todo o plantio. É tão importante essa vegetação, né? Porque quando a onda sobe, ela protege também a ressaca do calçadão, de invadir a pista. E é o ambiente normal, é o ecossistema normal da praia que a gente tem que respeitar. Isso aí. Então você fez a adoção, está sempre fazendo ações de limpeza aqui, faz os plantios. E essa área aqui realmente ficou muito mais bonita, está revitalizada. Então, e é nossa, né? É nossa. É nossa. E é um quiosque que acorda às 6 e dorme às 6. Ou seja, é um quiosque para qualidade de vida e saúde. Ele não é um quiosque para festa, noitada, virar à noite, né? É um quiosque para a gente praticar esse estilo de vida que a gente ama tanto. Então vocês estão super bem-vindos a nos conhecer aqui na Barra da Tijuca, no Posto 6. Perfeito. Falando em quiosque, em Orla, só também parabenizar todo o trabalho do Orla Rio, que vem modernizando com certeza, essa operação, com várias operações novas e com esse foco também em ESG, no lixo zero, que eles têm investido muito nisso. Obrigado, Orla Rio. Obrigado vocês aí da Revolução das Bitucas e parabéns pelo esse movimento. E, cara, que setup de entrevista. A gente poderia passar o dia todo aqui conversando, né? Perfeito. Boa. Obrigado. Para finalizar, tem um quadro que é um bate-bola rápido que chama Conexão Sustentável. Perguntas rápidas só para você dar a tua opinião. Se você pudesse hoje tomar uma decisão pela humanidade, qual seria? Seria o desenvolvimento espiritual, emocional e espiritual, com certeza. Porque isso aqui vai decidir as nossas escolhas, né? Se o foco for o desenvolvimento emocional e espiritual, concordo 100%. Né? A gente vai ter uma qualidade de vida bem melhor para todo mundo. Concordo 100%. Eu já não estou no quadro rápido, porque eu já estou batendo o papo mais longo. Mas só para fechar isso, eu acho que a gente tem que sair só dessa discussão puramente ambiental, da limpeza em si, e ir para essa discussão um pouco mais profunda de consciência, dessa unidade toda, né? Então, porque as decisões que a gente está tomando aqui têm a ver com os nossos valores, né? Os valores ainda são muito materiais, mas a gente tem que ter uma compaixão, uma autocompaixão muito grande por nós mesmos, seres humanos. Então não é olhar com um olhar de culpa, de crítica, sabe? Mas sim de entender de onde é que vem essa dor, né? Essa dor da guerra, essa dor da ganância, essa dor do medo, essa dor da insegurança, né? Então a gente valoriza muito as pessoas que têm coragem de repente, pegar uma onda grande, de fazer algo extraordinário, mas a gente tem medo de amar, né? A gente tem medo de, acreditar, porque a gente tem medo de ser enganado. E então a gente está sempre na desconfiança. A gente tem que mudar essa chavezinha do ser humano. Perfeito. Uma mudança que você gostaria de ver no meio ambiente? Uma mudança que eu gostaria de ver no meio ambiente? Uma relação mais saudável do ser humano com o meio ambiente, né? Que as coisas... que a gente não fizesse lixo, que tudo que a gente criasse fosse reaproveitado. O que é o mar para você? O mar, para mim, é a minha casa, né? E para mim é o meu mestre, eu tenho muita gratidão pelo mar. E agora, sem ser sobre o mar, qual foi a maior onda da sua vida? Uma onda da minha vida é você realmente ser pai, sabe? Assim, porque é naquele momento assim que você fala... Hoje eu estava tendo... a minha esposa está indo viajar para fazer um retiro
E ela, olha, posso confiar em você? Né? Aquela história, poxa, você vai ficar com o nosso filho. A tua vida muda, né? Você nunca mais vai tomar uma decisão sem pensar no teu filho, nunca mais. Então essa é a onda grande da minha vida, são os meus filhos. Perfeito. Fora d'água são os meus filhos. Bom, ele foi incrível, queria te agradecer muito. O primeiro episódio da Revolução das Bitucas no podcast, ter você como convidado é uma honra imensa, sem palavras para agradecer, foi muito legal. Eu agradeço a vocês, obrigado à equipe aí também. E parabéns pelo cenário, lindo, maravilhoso. Agora sim. Valeu, obrigado, hein? Obrigadão.